Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhes: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão, e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifício abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vades muito longe, orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas, ainda esta vez, endureceu o Faraó o coração e não deixou ir o povo. Amém. Vamos orar? Pai, queremos ouvir a exposição da Tua palavra. Te pedimos, fala com o Teu povo. Que esse povo que veio aqui não para me ouvir, mas para ouvir o Senhor. Que esse povo saia daqui transformado pelo poder da Tua palavra. E que o Senhor se apiede de cada um de nós. Queremos ouvir o Senhor. E ouvindo o Senhor estaremos plenamente satisfeitos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nessa noite eu quero falar sobre o tema Não Basta Saber. Esse é o tema, bem curto, bem objetivo. Não basta saber. Não basta saber. Eu quero começar contando uma experiência de um homem fictício. Esse homem, pelo menos quando eu estava pensando nessa experiência, não foi uma experiência que aconteceu. Pode ser que tenha acontecido, mas se aconteceu, eu não conheço, tá? Não conheço. Mas pense em um homem que estava desconfiando que a sua esposa estava lhe traindo. E aí então esse homem ficou agoniado, chamou vários amigos e disse: eu preciso descobrir se isso é verdade. E ali então ele e os seus amigos fizeram uma investigação para saber se de fato era verdade.
E depois de um grande esforço, depois de uma grande investigação, as muitas traições foram confirmadas. E aí, gente, todos ficaram, apreensivos, pensando o que ele vai fazer. Será que ele vai fazer alguma besteira? Rapaz, e todo mundo preocupado com aquele homem que estava tão agoniado para saber se a esposa estava ali traindo. E para surpresa de todos, não aconteceu nada. Esse homem continuou agindo da mesma forma, como se não soubesse de nada e como se nada tivesse acontecido. Então os amigos acharam aquilo estranho. E aí eles foram perguntar para aquele amigo, e disseram assim: você não vai fazer nada? Ele disse: não. E aí então eles disseram: então por que você estava tão agoniado para saber se ela estava lhe traindo ou não? E aí a resposta daquele homem foi a seguinte: porque eu não queria ser enganado. Pelo menos agora eu sei a verdade. Estranho, né? Estranho. Bizarro. Né? Peraí, tanta agonia para saber, para nada, para não fazer nada. A pergunta que alguém faria é: então, para que você quis saber? Irmãos, quando eu penso nessa experiência, é a mesma coisa que eu me pergunto quando eu vejo algumas pessoas querendo estudar a Bíblia, querendo ouvir a palavra de Deus. A pergunta que eu me faço muitas vezes é a seguinte: para quê? Para que essa pessoa quer vir para a igreja? Para que ela quer vir ouvir a palavra de Deus? Para que ela quer aprender a palavra de Deus? Entenda, não basta apenas saber a verdade de Deus. É necessário que essa verdade da palavra de Deus mude a nossa vida. É necessário que essa palavra mude as nossas atitudes. Porque não basta saber. Saber apenas não é o bastante. Eu pergunto a você que vem para esta igreja, ou talvez você esteja nos visitando, mas vai para outras igrejas. Eu pergunto: você conhece a verdade de Deus? Se você disser conheço, a minha outra pergunta é: quais mudanças a palavra de Deus tem feito em sua vida? O que a palavra de Deus está mudando em seu coração? No decorrer da minha vida cristã, meus irmãos, eu conheci muitas pessoas que gostavam de estudar a Bíblia. Muita gente que gostava de controvérsias teológicas, que gostava de ler a palavra, de descobrir coisas novas. Muita gente interessada, mas muitas vezes eu olhava para a vida dessas pessoas e me escandalizava, porque eu não via mudança de vida, não via transformação de atitudes. E aí é onde eu digo: não adianta conhecer a verdade de Deus se esta verdade não for viva em nossos corações, se esta verdade não nos transformar diariamente. Pense, por exemplo, em Judas. Judas conhecia a verdade, sim ou não? Lógico que sim. Ele passou quase 3 anos em um intensivo com Jesus, o maior mestre de todos os tempos, ouvindo sermões de Jesus, estudos de Jesus, palavras de Jesus. Judas era um mestre no conhecimento, certamente. Mas qual a mudança que houve no coração de Judas? Um ladrão, a Bíblia diz que ele roubava a bolsa. Um homem que traiu Jesus, sabia muito, mas o conhecimento de Judas não mudou o seu coração. E a gente pergunta: para que tanto conhecimento? Do que adiantou tanto conhecimento? Os fariseus da época de Jesus conheciam demais a Bíblia. Estavam interessados em discussões teológicas. Estavam interessados em conhecimentos novos da lei do Senhor. Mas se você observar, nenhum grupo no Novo Testamento foi tão criticado por Jesus como os fariseus. Porque a Bíblia diz que os fariseus eram arrogantes, mentirosos, hipócritas. E a mesma pergunta a gente faz: para que o conhecimento? Do que adiantou o conhecimento dos fariseus? Para quê? Não adiantou de nada. Eu não estou dizendo, irmãos, que fique bem claro, eu não estou dizendo que não é importante conhecer a Bíblia.
Quem me conhece sabe da importância que eu dou ao conhecimento. Você sabe, nós investimos aqui pesado em conhecimento. Na escola dominical, culto de doutrina, culto solene, mensagens expositivas, isso é muito importante, mas o meu ponto central nessa noite é de que o conhecimento apenas não é suficiente. Não adianta só conhecer, não adianta só saber. O conhecimento bíblico deve me fazer ser um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, um patrão melhor, um empregado melhor, um cristão melhor, um vizinho melhor, uma pessoa melhor. E se esse conhecimento não me transforma, se esse conhecimento não me melhora, então nós precisamos perguntar: para que conhecer? Para que saber? O texto que nós lemos nessa noite mostra claramente que o conhecimento que não transforma é insuficiente. Não presta para nada. Você está conhecendo para quê? Para morrer mais sabido? Só para morrer mais sabido? Eu tinha um professor na faculdade, quando a gente começou o curso de História, aí ele, primeira aula, ele: vocês estão fazendo o que aqui? Porque vocês vieram fazer História não foi para ganhar dinheiro. Então ele disse assim: a única razão de vocês estarem aqui é só se quiser morrer mais sabido. É uma palavra de encorajamento, primeira aula. Acaba de: rapaz, o que é que eu estou fazendo aqui nesse negócio? Né? Só fica realmente se acaba quiser ir. Para que conhecer? Para que conhecer se o conhecimento não nos muda? Então veja, nós já vimos, Deus estava disciplinando o Egito, punindo o Egito. A primeira praga nós já vimos, Deus transformou a água do Nilo em sangue. A segunda praga nós vimos, Deus mandou as rãs sobre o Egito se encheu de rã. Agora então, Deus vem para a terceira praga. Observe aí o versículo 16, por favor. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Veja, essa praga aqui, ela é diferente das outras pragas. Se você observar, as duas primeiras pragas, elas são precedidas pela ameaça. Deus diz: se você não me ouvir, eu vou mandar a praga. Nessa aqui ele não faz ameaça, ele já vai mandando. Ele não manda Moisés para dizer: ó, se você não me ouvir, não. Ele já vem com a praga sobre o Egito. Outra mudança que você vê é que nas outras pragas elas envolviam a água transformando-se em sangue e as rãs saindo da água. Nessa aqui agora é a terra, é o pó da terra que é jogado. Então tem algumas diferenças. Deus está dizendo o seguinte: Faraó, eu sou o Senhor não somente sobre as águas, mas sou o Senhor sobre tudo, sobre a terra também. Por isso então eu vou fazer gerar piolhos sobre a terra do Egito. E aí veja o versículo 17. Fizeram assim: Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos sobre toda a terra do Egito. Na verdade, a tradução piolho aqui, nem todos os comentaristas entendem como sendo piolhos. Alguns vão entender como sendo um tipo de inseto. Mas independente, piolho, inseto ou outro tipo de inseto, né? Mas independente, o ponto aqui é de que eram animais, eram insetos que de fato traziam muito desconforto. Aliás, só de pensar em piolho a gente já fica assim, né? Só de pensar, quando faço piolho, meu Deus do céu, é uma agonia, né? É algo que é repugnante, né? Repugnante. Mas veja, a partir dessa praga, nós vamos ver como Faraó nos ensina negativamente o que nós não devemos fazer. Eu quero aprender com Faraó o que nós não devemos fazer. O conhecimento que Faraó tem aqui não resulta em piedade, em humilhação. O conhecimento de Faraó não serve para nada. Serve para nada. Quer ver? Deixa eu compartilhar com você rapidamente aqui 3 lições que esse texto nos ensina. E eu preciso que você esteja muito atento àquilo que nós vamos aprender nessa noite. Então preste atenção. Primeiro lugar. Se você já sabe, se você já conhece, então cuidado para que você não endureça o seu coração. Primeira lição que Faraó me ensina aqui. Você sabe, beleza, então não endurece o teu coração. Muitas vezes a vontade de Deus para nós contrasta frontalmente com o desejo do nosso coração. A gente não quer. A gente sabe que tem que fazer, mas nós não queremos. Por exemplo,
Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sacrifica o teu filho, teu único filho, Isaque. Isaac queria sacrificar, Abraão queria sacrificar Isaque? Sim ou não? É lógico que não. O filho da promessa, o filho amado. Mas Deus pede algo que Abraão não queria. Mas era a vontade de Deus, é lógico, ele não ia sacrificar Isaque, a gente sabe da história. Os irmãos de José aparecem no Egito. Foi fácil para José perdoar os irmãos, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. Mas era a vontade de Deus que José perdoasse os seus irmãos. Deus chama Noé e diz assim: Noé, você vai construir uma arca. Isso é loucura. Foi fácil? Não foi. Mas era a vontade de Deus. Muitas vezes Deus manda que nós façamos coisas que não são fáceis. O que Deus estava mandando Faraó fazer não era fácil. Não era fácil. O povo de Israel era uma fonte de lucro para os egípcios. Mão de obra barata. Só pagava a comida. Você vai perder uma mãozinha dessa, uma boquinha dessa? Não. Aquilo era difícil para Faraó. Aquilo seria arruinar a política de Faraó. Seria um abalo na economia do Egito. Mas Deus diz a Faraó: Faraó, a minha vontade é que você deixe o meu povo ir. E por não ser fácil para Faraó, então ele endurece o coração. Por não ser fácil para Faraó, então ele trava, ele não quer fazer. E aí, para fortalecer a postura de Faraó, porque quando a gente está fazendo algo, a gente sempre quer alguém que nos ajude, pelo menos legitimando aquilo que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo uma coisa, chamar aqui fulano, você não vai chamar o cara que discorda de você, você quer um cara que concorde. Então Faraó faz o mesmo, só que vê o que acontece, versículo 18. E fizeram os magos de Faraó o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Você lembra que nas outras pragas, quando Moisés chamou os magos, eles conseguiram transformar água em sangue, eles conseguiram fazer surgir rãs. Agora, quando o Faraó chama os magos, a ideia era de que eles iriam conseguir novamente. Só que o texto diz que nem o poder de Satanás conseguiu imitar o poder de Deus dessa vez. Os magos não conseguiram gerar piolho. Os magos não conseguiram fazer truque, magia, nada. O poder de Satanás travou naquele momento. Os magos usaram toda a sua ciência, toda a sua magia, todas as suas orações, mas eles não conseguiram. E diante daquela frustração, irmãos, veja a conclusão a que os magos chegaram, versículo 19, a parte A. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Isto é o dedo de Deus. Os magos disseram: Faraó, há um Deus muito poderoso fazendo isso. Os magos disseram: Faraó, isso é coisa que está muito além da nossa capacidade. O negócio aí é mais sério, o negócio aí é mais potente, é mais poderoso. Irmãos, fala sério, o que era para Faraó fazer aqui? Era para ele se humilhar, era para ele se quebrantar, era para ele reconhecer. Mas veja o que o texto diz no versículo 19, a parte B: porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Você parou para pensar na seriedade disso? Faraó sabia que o dedo do Todo-Poderoso estava contra ele, estava contra o Egito, e ao invés de se sensibilizar, ao invés de se humilhar diante deste Deus, Faraó endurece o seu coração. Isso é loucura, meus irmãos. Como é que você sabe que Deus está irado com você? Que Deus quer pegar você na esquina e você não treme o coração? Sabe por que isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Há uma grande diferença entre o conhecimento intelectual e o conhecimento, digamos, um conhecimento pleno. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Você acha que existe médico que fuma? Você acha que existe algum médico que fuma, sim ou não?
Mas veja, o médico estuda na universidade anatomia, fisiologia, ele sabe os males que o cigarro causa para a saúde. Aí você pergunta, então se ele sabe, por que ele fuma? Você já parou para pensar que o médico pode até chegar para o paciente e dizer assim, meu irmão, você não pode fumar não. Mas aí depois você encontra ele fumando. Aí você diz assim, por que ele sabe que não deve fumar? Por que ele aconselha que eu não devo fumar? E por que ele fuma? É porque ele não sabe? Não, ele sabe. Mas há uma grande diferença entre saber e entre esse conhecimento me mudar, me transformar. O médico sabe intelectualmente que o cigarro faz mal, mas esse conhecimento não é suficiente para mudar a atitude dele. Não é suficiente para controlar o vício dele, e ele então é vencido pelo vício. É isso que acontece com Faraó. Faraó tem um conhecimento intelectual de Deus. Ele sabe que é o dedo de Deus que está ali. Ele sabe que a mão de Deus está pesando sobre o Egito, mas ele não consegue ser transformado pelo conhecimento. Ele não consegue ser transformado por aquilo que ele sabe. Meus amados irmãos, nós muitas vezes cometemos o mesmo erro de Faraó. O mesmo erro. Quer ver? Vamos fazer aqui um exercício. Quem é mais poderoso? Deus ou as pessoas? Ei, estão na dúvida? Quem é mais poderoso? Deus ou as pessoas? E por que algumas vezes nós preferimos agradar as pessoas ao invés de agradar a Deus? Por quê? Nós sabemos que Deus é mais poderoso, mas muitas vezes nós preferimos agradar as pessoas. Ah, pastor, como é que vai ser? O que é que as pessoas vão falar de mim? Pastor, o que é que as pessoas... Sim, o que é que Deus vai falar sobre você? O que é que Deus vai dizer sobre você? Jesus foi enfático, ele disse, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Aí ele diz, tema aquele que pode matar o corpo e ainda enviar a alma para o inferno. Se você sabe a vontade de Deus, não endureça o seu coração. Por quê? É impossível ter paz quando nós endurecemos o coração para Deus. Você pode até querer ter paz, mas se você endurecer o seu coração, você não terá paz nunca. E eu digo mais, se você está com o seu coração duro e a sua vida está tranquila, então saia daqui com medo. Com medo. Porque não é normal. A Bíblia diz que Deus disciplina o filho a quem ama. Faraó tentou ter tranquilidade. Quer ver? Veja aí o versículo 20, por favor. Disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas. E diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Veja, Faraó, com coração duro, debaixo da condenação de Deus, mas ele acorda num belo dia, como se nada tivesse acontecido, e ele vai para o seu passeio matinal. Ele vai tomar banho nas águas do Nilo, como se nada tivesse acontecido. Mas lembra do que eu falei? Se você endurecer o coração para Deus, você não tem paz. Faraó pensava que ia ter paz, mas com quem é que ele se depara? Com Moisés. Moisés vem tirar a paz de Faraó. Porque quando uma pessoa está com o coração duro, ele pode até tentar ter paz, ele não tem. Não tem. Jonas estava em inimizade com Deus. Jonas estava em desobediência com Deus. Aí Jonas vai para onde? Para o porão do navio e está dormindo. Até que chega um marinheiro e diz, acorda! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você está doido? O navio vai naufragar. E você está dormindo aí, meu filho, acorde. Não tem paz. Não tem paz. Sansão estava em desobediência a Deus. Estava dormindo no colo de Dalila. Até que Deus o acordou. Ele disse, opa, bora acordar. Quando acaba a corda, força lá. A força foi embora, o Espírito Santo de Deus saiu. Davi, depois de pecar contra Deus, estava tranquilo no palácio. Um plano que tinha dado certo. Até que Deus disse assim, Davi, chegou a hora de acertar as contas. Tua paz acabou. Tua paz acabou. Então, veja bem, se você quiser ficar com o seu coração duro,
você pode sair daqui com o coração duro. É um direito seu. Você ouve a palavra, você sabe o que tem que fazer, mas você diz, não, eu vou continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Você não vai ter paz. Aí o cara diz, pastor, o senhor está jogando praga sobre mim? Não, não sou eu não. É Deus que está dizendo. É Deus que está dizendo. Você não vai ter paz. Você só vai ter paz quando você se dobrar diante do Senhor, reconhecer que Ele é o seu Salvador e dizer, Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. É só assim que nós temos a verdadeira paz. Faraó não teve paz. Faraó não teve tranquilidade. Porque até o fim da vida dele, ele endureceu o coração. Ele não se dobrou diante do Senhor. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se hoje você tem a graça de Deus de ouvir a palavra e saber o que tem que fazer, então faz o que Deus quer que você faça. Deixe de endurecer o seu coração. Como é que você sabe o que Deus quer que você faça e não faz? Como é que você ouve a voz de Deus? Deus falando ao seu coração, dizendo, eu quero que você seja assim, eu quero que você faça isso, e você endurece seu coração. E você faz ouvido de mercador, como dizia minha mãe, quando eu era pequeno. É Deus falando e você acha que não é com você, é com você. Deus está falando com você. E não adianta, eu quero ver, será que fulano está aí? É contigo. É contigo. Porque como eu disse, Deus não fala com ausentes, Deus fala com presentes. Então, meus irmãos, não adianta só saber. Eu não quero saber quantos versículos você sabe decorado. A mim pouco importa isso. Eu não quero saber quantas histórias da Bíblia você sabe. Para mim pouco importa isso. Eu quero saber o que o conhecimento que você tem está produzindo de mudança na sua vida. O que esse conhecimento está gerando de transformação no seu coração. Então, primeira lição que nós aprendemos aqui com o Faraó. Se você sabe, não endureça o seu coração. Segunda lição que nós aprendemos aqui. Se você sabe, então não tente negociar com Deus. Se você sabe, se você conhece, não tente negociar com Deus. Veja, Deus já tinha enviado 3 pragas no Egito. Nós vimos água em sangue, rãs e piolho, que nós vimos agora há pouco. Agora então, ele vai e anuncia a 4ª praga. Versículo 21, acompanha aí por favor. Do contrário, disse Deus, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Veja, Deus estava causando uma verdadeira desordem no Egito, mas não era só no Egito. Nós já vimos aqui que Deus estava afetando os deuses do Egito. Aqueles deuses a quem os egípcios oravam. E Deus estava dizendo, olha, nada, nenhum desses aí vai poder proteger vocês. Então veja, só que agora tem algo diferente. Versículo 22 e 23, olha só. Naquele dia, Deus diz, separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Deus diz, farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Olha que interessante. Deus está deixando cada vez mais clara a sua vontade para Faraó. Nas outras pragas, os magos conseguiram reproduzir. A partir da 3ª, eles não conseguem mais. Eles tentam e não conseguem. Deus está dizendo, eu sou soberano. Agora Deus avança mais um pouquinho. Ele diz o seguinte, olha, agora eu vou começar a fazer uma distinção. A terra do Egito será punida e o meu povo não será punido. O meu povo estará a salvo. Então veja, Deus está deixando claro para Faraó que não é o acaso, não é a natureza, mas é a mão do Senhor que está pesando sobre o Egito. Veja que é isso que acontece, versículo 24. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas de seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. Olha só, veja a cena, o Egito está sendo devastado, Faraó é o
presidente, contextualizando nosso contexto, é o presidente do Egito, é o rei do Egito. E o que é que Faraó vai fazer? Faraó vai tentar negociar com Deus. Gente, Faraó era um político. Então ele estava acostumado a negociar com muitas pessoas. E então ele vai agora tentar negociar com Deus. Vê o versículo 25. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: Moisés, olha, esse negócio aí, sabe, você está no extremo, eu estou no outro, aí não está dando certo nem para mim nem para você, está gerando um desgaste aí. Então foi o seguinte: nem eu nem tu, vamos negociar aqui, ó. O povo pode sacrificar, só que eles sacrificam aqui no Egito mesmo. Ele tenta negociar com Moisés. E aí Moisés é enfático. Veja, o versículo 26 e 27. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim. Por que ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos que ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Veja, Moisés diz assim: você está doido, Faraó? Os animais que nós vamos oferecer são tidos como sagrados para o Egito. Então, se a gente for oferecer isso aqui, o povo vai apedrejar a gente. Isso aí vai ser um problema, vai causar um caos social. Então ele diz assim: não, a voz de Deus foi clara. Deus disse: tira o meu povo. Ele diz: não, Faraó, Deus não deu essa concessão de adorar aqui, a gente precisa sair. A vontade de Deus é que nós deixemos o Egito. E aí Faraó vem com a segunda proposta, versículo 28, a negociação. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Olha, ele está tentando negociar. Está dizendo: tá bom, Moisés, tá bom, você é um cara ruim de negócio, né, Moisés? É um cara ruim. Vamos fazer o seguinte, ó, vocês vão, olha, não vá muito longe não, tá certo? Vocês vão, adoram lá, tal, só não vão muito longe, tá? Nós somos amigos, né? Aqui e tal, esse tempo, veja, nós temos uma relação, Moisés, aí, né, com o povo, 400 anos, é uma história e tal, então não vão muito longe. Que é isso, irmãos? Que é isso? Veja, Faraó sabe a vontade de Deus, mas ao invés de cumprir a vontade de Deus, ele quer negociar com Deus. Ele quer negociar. E eu pergunto para você, fala sério, vem cá. Será que não é isso que a gente faz algumas vezes? A gente sabe a vontade de Deus e a gente fica querendo negociar. Quem aqui não sabe que deve viver em santidade? Quem aqui não sabe que Deus quer de nós uma vida pura? Todos nós sabemos. Nós sabemos que Deus quer santidade, sabemos que Deus quer pureza, nós sabemos, mas algumas pessoas continuam mantendo seus pecados de estimação. Pessoas que dizem: Senhor, eu vou compensar de outra forma. Sabe, Deus, vamos negociar. Deus, não toca nesse pecado não, porque isso é meu pecadinho, é o meu pecadinho. E aí o cara quer negociar com Deus. O Senhor pode tocar em todos, menos nesse. Menos nesse. Deus diz na sua palavra que a nossa vida deve ser de total dedicação a Ele. Ele diz: você é meu servo, você é meu escravo, você é meu. Mas nós, muitas vezes, queremos negociar. No domingo, a gente é crente, lê Bíblia, ora, vem para a igreja, mas quando é na segunda-feira, parece que a gente não é mais crente. Quando é no trabalho, parece que a gente esquece que é crente. Na escola, na faculdade, esquece que é crente. Parece que Deus só está com a gente aqui. E a gente fica querendo negociar. Santidade pela metade, dedicação pela metade. E Deus diz para nós: eu não aceito negociação. Deus diz: eu não aceito negociação. Deus diz: comigo é tudo ou nada.
Ou você é meu ou você não é. Acabou. Ou você é meu ou você não é. Talvez uma das áreas que nós mais somos tentados a negociar com Deus é em nossos dízimos e ofertas. Talvez seja uma das áreas que a gente mais sejamos tentados a negociar com Deus. Até porque alguém já disse que a parte mais sensível do ser humano é o bolso, né? Então a gente diz assim: Deus só pode tocar em todas as áreas, mas no bolso não. No bolso não. E aí, como é a nossa postura muitas vezes? Deus nos abençoa financeiramente e Deus diz assim: eu quero sua fidelidade. Eu quero a sua fidelidade a mim. Então a gente pensa assim: ei Deus, eu trabalhei, passei a madrugada, fui para a feira, ralei, cortei tecido, vendi, fui para o cliente, e o Senhor quer ganhar sem ter feito nada, Senhor. Isso é muito esperto, hein? Aí a gente diz assim: Deus, vamos negociar aqui, Senhor? Vamos negociar? Quando eu puder, eu ajudo. Não puder, eu ajudo. Show? Tamo. Ou então a gente diz assim: Deus, vamos negociar? Se o Senhor fizer isso, aí eu dou. Vamos negociar? Nós queremos negociar. Conta-se uma história. Eu aprendi essa história com o pastor Nicásio, certo? Eu acho que é uma história com E. Não sei. Acho que não existe não. Só uma história, uma ilustração. Mas ele contava uma história de um irmão, que esse irmão estava desempregado. Aí esse irmão estava lá num culto de oração e pedindo oração: meus irmãos, orem por mim para que Deus abra uma porta para mim. Ele não tinha fonte de renda, a família passando necessidade, passando fome ali, os irmãos se juntando, fazendo cesta básica para dar ao irmão. E ele: irmãos, orem por mim para que Deus abra uma porta, orem por mim. E aí Deus abriu uma porta. E esse irmão começou a prosperar. Abriu um negócio lá e Deus começou a abençoar. E Deus começou a abençoar. E aí esse irmão, sei lá, começou a ser fiel, lá no dízimo e tal. Daqui a pouco Deus abençoou demais. E aí ele começou a achar injusto. Por quê? Porque o dízimo dele, irmãos, era mais do que todo mundo da igreja. E aí ele foi conversar com o pastor. E ele disse: pastor, veja, eu queria conversar com o senhor aqui. Ele foi negociar: olha, eu queria conversar com o senhor aqui, porque veja, não é justo, não é justo. Tantos irmãos aqui, eu estou dando mais do que todo mundo. Certo? Então assim, eu queria deixar o senhor ciente aqui para a gente poder baixar esse valor, né? E o pastor disse assim: beleza, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma oração agora para Deus deixar de abençoar você, para que o Senhor feche as portas, para que o Senhor mande os clientes embora. Ele disse: não, pastor, não precisa orar mais não, precisa orar mais não, certo? Sabe, essa é uma história com uma história com mas que muitas vezes ilustra o nosso coração, porque nós muitas vezes estamos assim nos achando a última bolacha do pacote, né? Ah, se eu não fizer, quem vai fazer? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu não fizer, Deus vai levantar outro melhor do que eu para fazer. Mas a obra dele não para. Deus não depende nem de mim nem de você. Nós é que dependemos totalmente dele. Se nós temos, é porque ele nos dá. Nós só temos porque ele nos dá. Ele nos dá vida, ele nos dá saúde, ele nos dá condição para trabalhar, ele abre as portas, ele manda os clientes, é ele quem faz. E se ele fechar as portas, não tem o que você faça que vai dar certo. Nada do que você faz vai dar certo se Deus tirar a mão da sua vida e a mão do seu negócio. A teologia de Faraó, irmãos, é a teologia da negociação. Ele sabe o que tem que fazer, mas ainda assim ele quer negociar com Deus. Deus não é Deus de negociação, Deus é Deus de obediência. Já diz o ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus pode, a gente tem juízo, então obedeça. 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 Deus é um Deus de obediência. Terceiro lugar, se você já sabe, não abuse da paciência de Deus. Mais uma vez nós vemos Faraó se comprometendo com Deus e quebrando o compromisso. Veja o versículo 29. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. O que é que nós temos aqui? Um compromisso firmado.
Qual era o compromisso? Cada parte tinha a sua parte, tinha a sua função. Então nós temos aqui Faraó se comprometendo de deixar o povo ir e Deus dizendo, eu me comprometo de tirar as moscas. Então cada um tinha o seu compromisso, mas veja que tem uma advertência de Deus. No final do que nós lemos, Deus diz assim, somente que Faraó não mais me engane. Por quê? Porque Faraó já tinha, entre aspas, enganado Deus uma vez. Ele já tinha dito que ia tirar o povo e não cumpriu a palavra. Então Deus está dizendo, será que Faraó vai tentar enganar de novo? Será que ele vai tentar enganar de novo? E agora ele faz novamente. Vê o versículo 30. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca, veja agora. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. O que é que Faraó está fazendo, irmãos? Literalmente testando a paciência de Deus. Faraó estava brincando com Deus. Brincando com Deus. Na semana passada, você que estava aqui, você lembra que eu falei sobre pessoas que em contexto de risco fazem promessas a Deus. O cara está perto de morrer, ele diz, Senhor, se o Senhor me livrar, eu vou fazer isso. Aí quando Deus livra, acaba esquece da promessa. Lembra que eu falei sobre isso na semana passada? Pois bem, aqui nós temos ainda um agravante. São pessoas que cometem essa falha mais de uma vez. Imagina um cara que sofre um acidente de carro, ele diz, Senhor, se o Senhor me livrar, aí eu vou fazer isso. Aí Deus pega e livra. Aí ele não muda. Aí depois ele sofre um acidente de moto. Aí ele diz, Senhor, se o Senhor me livrar dessa, aí Deus livra. Aí ele não muda. Tem pessoas que estão assim. Prometem a Deus e não cumprem. Depois prometem de novo e não cumprem. Prometem de novo e não cumprem. Eita, esse ano de 2025, pastor, eu vou mudar. Aí no início do ano, aí disseram, esse ano vai ser um ano de mudança, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou para a igreja, vou orar mais. Estamos no mês de maio. Cadê a mudança? Cadê a mudança? Você vai esperar chegar ao final do ano para começar a prometer de novo? Prometer de novo? Meus irmãos, Deus está cansado de promessas. Deus quer ver mudança. Deus quer ver realidade. Não é somente você chegar e dizer, Deus, eu vou fazer. Não, faça. Faça. É isso que Deus está dizendo a Faraó, aliás, a Moisés. Tomara que Faraó não venha querer me enganar novamente. Há muitas pessoas que estão assim, passam por dificuldade, Senhor, se o Senhor me fizer, eu vou... Aí Deus faz, não muda, não muda, não muda, não muda, não muda. Passa por uma crise no casamento, eita pastor, mas eu vou fazer, não sei o que e tal, mas não muda. Meu irmão, deixe de brincar com Deus, deixe de brincar com Deus. Eu digo como eu disse na semana passada, Deus não é menino, Deus não é menino. Não abuse da paciência de Deus. Eu já preguei uma série de sermões aqui sobre Sansão. E eu disse aqui que Sansão é um dos camaradas na Bíblia que mais brincou com Deus. Agora Sansão, não é brincadeira não, Sansão pintava e bordava. Só que tinha uma questão, tudo que Sansão fazia dava certo. Sansão era nazireu, ele não podia tocar em corpo morto, corpo de animal, pessoa morta, certo? Ele não podia tomar bebida forte, ele não podia cortar o cabelo. Sansão tocou em corpo morto e não aconteceu nada. Sansão bebeu bebida forte e não aconteceu nada. Aí Sansão disse, oxe, é bom demais, menino. Eu faço e Deus dá certo para mim, dá certo. Aí teve um dia que Sansão começou a achar a brincadeira tão boa, estava lá com Dalila, aí começar a mentir, né, e brincando. Qual é a força tua, Sansão? Onde é que está a tua força? Aí Sansão, se me amarrar assim, tal. Aí vem, Dalila faz. Aí, Sansão, os filisteus vêm aí. Eu vou me levantar. Aí, levanta. Estava dando certo. Aí de novo, e a mulher lá, né? Porque você não me ama, e porque não sei o que, e tal, aquela coisa toda. Aí segunda vez, Sansão mente de novo. Na terceira vez, Sansão falou a verdade. Aí quando Dalila disse, Sansão, os filisteus estão vindo. Aí ele se levanta e diz, vou me levantar como das outras vezes. Só que a Bíblia diz que o Espírito de Deus tinha saído de sobre ele. E aí Sansão não tinha mais força
A Bíblia diz que os filisteus vazaram os olhos de Sansão. E aquele homem que era extremamente forte, um instrumento de Deus, passou a ser objeto de zombação. Por quê? Porque ele zombou de Deus. Porque ele brincou com Deus. Deus não é brinquedo. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus é amor, mas Ele também tem uma vara de punição. Então, se você brincar com Deus, você vai experimentar a mão forte de Deus sobre a sua vida. E não queira experimentar essa mão de Deus. Eu conheci uma pessoa, pecou contra Deus. E quando ela era advertida, essa pessoa dizia assim: eu estou pronta para a justiça de Deus. Ela dizia isso, irmãos: eu estou pronta para a justiça de Deus. Essa pessoa terminou a vida vegetando. Porque a Bíblia diz que ninguém contendeu com Deus e teve paz. Deus é soberano. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Deus não é Deus de brincadeira. Semana passada eu falei sobre obediência. Hoje eu estou falando a mesma coisa. Agora, pastor, o senhor só prega sobre isso, 2 semanas pregando sobre isso, é porque talvez eu tenha pregado na semana passada, você ouviu e não fez nada. Aí Deus está dizendo: vai ser necessário um terceiro sermão. É necessário um terceiro sermão sobre isso. A minha pergunta nessa noite é: quais os frutos que o conhecimento de Deus tem gerado na sua vida? Quais os frutos? Não adianta conhecer a Bíblia de capa a capa. Ela precisa ser uma realidade viva em nossa vida. A Bíblia precisa mudar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. No final do Sermão do Monte, Jesus comparou os seus ouvintes a 2 construtores. Ele disse: aquele que ouve a minha palavra e pratica é como um homem que constrói a casa sobre uma rocha. Vem o vendaval, vem a tempestade, vem o terremoto, mas a casa não cai, porque estava sobre a rocha. Mas ele diz: há outras pessoas que ouvem a palavra e não praticam. Aí ele diz: essas pessoas são comparadas a uma pessoa que edificou a casa sobre a areia. Ficou até uma casa bonita. Eita, casa bonita. Pense, rapaz, mas não tem base. E por isso ele diz: quando vem o vendaval, a casa cai. A ruína é grande. Meus irmãos, Jesus de fato poderia falar com autoridade, porque ele sim foi o exemplo perfeito de alguém que não apenas conhecia a vontade do Pai, mas ele fazia a vontade do Pai, mesmo que essa vontade fosse tão difícil. Você já parou para pensar o que Deus pediu a Jesus? O que o Pai pediu a Jesus? Que ele entregasse a sua própria vida para morrer por pecadores. E assim Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus foi traído. A Bíblia diz que Jesus foi rejeitado, humilhado, crucificado, abandonado pelo Pai. E ele sabia de tudo isso que iria acontecer. E quando ele estava no Getsêmani, já sentindo a dor do abandono, a dor da traição, a Bíblia diz que ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas eu não quero que faça a minha vontade, mas a tua. Ele diz: eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua. E a vontade do Pai era que de fato ele fosse para a cruz. E Jesus foi para a cruz. Jesus sofreu uma coroa de espinho. Jesus sofreu prego nas mãos. Jesus sofreu a humilhação das pessoas. Quando ele teve sede, a Bíblia diz que deram vinagre para que ele bebesse. Jesus sofreu, por quê? Porque ele quis obedecer ao Pai. Porque ele não apenas tinha conhecimento do Pai, mas o conhecimento dele resultava em obediência. Você conhece a Deus? Quais são os frutos desse conhecimento? Você tem vindo para a igreja? Que bom, graças a Deus. Cadê a mudança? Cadê a mudança? Aí tem outro que diz assim: pastor, por isso que eu prefiro nem vir para a igreja. Está errado 2 vezes. Está errado 2 vezes. Porque a solução não é deixar de vir para a igreja. A solução é vir para a igreja e mudar. A solução é vir para a igreja e ser transformado. Deus trouxe você nessa noite porque Ele quer transformar a sua vida.